Tá aí, portanto, as cidades irmãs, onde tantos amigos nos dão o prestígio da sua audiência através da nossa TV Oeste. Amigos que nos permitem entrar semanalmente nas suas casas para mostrar coisas boas e para falar sobre a cidade Carim. Um grande abraço também para você que está conectado ao PTV pela internet em qualquer canto do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um PTV. Chega mais e pode chegar que a casa é sua. Bom, mas vamos seguindo. O Piuí na TV hoje começa com um assunto sério, um assunto que já começa a exigir a atenção, a participação e o envolvimento ativo da comunidade. Nós vamos falar hoje de segurança pública e de uma situação que nesse momento está preocupando as autoridades de segurança pública em Piuí, que é o aumento das ocorrências policiais, especialmente no meio rural, mas não apenas no meio rural, também na cidade. Há alguns dias, as nossas autoridades de segurança, juntamente com instituições, representantes da sociedade civil, vêm fazendo reuniões para discutir o assunto e pensar em estratégias de prevenção para coibir essa escalada da violência aqui na nossa cidade. Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, OAB, Conselho Tutelar, enfim, todos bastante envolvidos e preocupados com esse quadro de recrudescimento da violência. E por isso, na semana passada, eu conversei com uma dessas autoridades, o capitão Geraldo Magela, comandante da Polícia Militar em Piuí, para saber dele exatamente a dimensão desse problema, quais as estratégias que estão sendo montadas pelas autoridades de segurança e qual deve ser a postura da população piuiense diante de tudo isso que está aí batendo a nossa porta. Vamos lá, roda aí. Capitão, obrigado por nos atender aqui na PM, e eu queria saber inicialmente o que levou as autoridades de segurança do município, o Poder Judiciário, a convocar essas primeiras reuniões. Olha, essa iniciativa ela partiu, primeiramente do Poder Judiciário, doutor Rogério, mas ela surgiu com base em conversas que nós tivemos, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Poder Judiciário. A gente observou que houve uma participação, um aumento da participação de pessoas oriundas de outras regiões, que são trazidas para o município para trabalhar lavoura de café, as fazendas, uma participação dessas pessoas em alguns crimes, como o crime da violência contra a mulher, a Maria da Penha, alguns crimes contra o patrimônio, principalmente furtos, com base nas estatísticas, alguns fatos pontuais que tanto o Poder Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Militar, eles tomaram conhecimento. Nós achamos interessante fazer essa verificação, chamar as pessoas envolvidas nesse processo, porque a gente observou que muitas dessas pessoas que vinham para cá, elas vinham, eram empregadas e não se tinha nenhum tipo de controle, nenhum tipo de cadastro, nenhum tipo de verificação. Então, o objetivo principal é dar uma noção de seriedade, de organização, voltada principalmente para a prevenção criminal. Muito bem. Então, nós podemos dizer que o que está se buscando nesse momento é elaborar uma política, um esquema de prevenção da violência, é isso? Sem dúvida. Acho que as medidas que foram propostas, a fala que nós tivemos, principalmente com os fazendeiros, com os turmeiros, a participação aí do sindicato, e de outras entidades, foi nesse sentido. Dar uma noção de organização, adotar medidas que vá contribuir positivamente para a prevenção criminal no nosso município. Porque as pessoas que vêm de fora, elas não têm aquela sensação de pertencimento,
de amor pelo município, de ser dona da cidade. Então, a gente vê que são culturas diferentes, comportamentos sociais diferentes, estruturas familiares diferentes, e que acabam cometendo alguns atos que, talvez, na região de onde eles vieram, seria mais ou menos normal, em que pesem já serem considerados crime, e que aqui é tratado de uma forma diferente e visto pela sociedade como uma forma diferente também. Pois é. Capitão, agora, além da Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, quem mais está participando? Que instituições digamos assim, da sociedade civil estão participando dessa discussão, não é? Nós tivemos também, temos a participação do Ministério Público, que acaba acompanhando também esses problemas, às vezes envolvendo criança e adolescente, às vezes envolvendo o crime Maria da Penha, né, e os crimes contra o patrimônio. Temos a participação do Sindicato dos Produtores Rurais, porque é ali que é agregada a maioria dos fazendeiros, que são as pessoas que trazem esses trabalhadores, a participação da OAB, a participação do Conselho Tutelar, que são pessoas que estão diretamente envolvidas nesse problema, seja no início dele, ou seja, na trazida dessas pessoas para o município, seja após eles estarem aqui, quando se envolvem em alguma ocorrência, se envolve em algum crime, seja como autores ou seja como vítimas. Capitão, agora me conta uma coisa, me fala dos números, o que levou a essa preocupação. Vamos falar um pouquinho das estatísticas da polícia. Olha, nos crimes contra a mulher, né, crime conhecido como Maria da Penha, a gente tem um índice de participação em torno de 30% dos crimes que são registrados com a participação dessas pessoas oriundas de outras regiões, seja como vítima, seja como autor. Os crimes de furto, principalmente furto na zona rural, eles têm uma participação na ordem de 40% dos crimes registrados em que os autores são identificados. Porque nós temos alguns crimes que são registrados e a gente não descobre quem que são os autores. Então, naqueles crimes que os autores são identificados, é uma participação na ordem de 40%. No final do ano passado, nós prendemos e identificamos 3 ou 4 pessoas que haviam praticado em torno de 20 furtos na zona rural. Furto de galinha, furto de arreio, furto de bomba d'água, essas pequenas coisas que são furtadas, porque a gente sabe que hoje os proprietários, né, rurais, eles estão numa situação um pouco diferente daquilo que era antigamente, onde todas as pessoas moravam na fazenda. Eu fui nascido e criado na fazenda, meu pai sempre morou na fazenda. Hoje, a maioria das fazendas, durante a noite, elas ficam fechadas. Então, é um alvo de... Facilita, são, às vezes, distantes da cidade. Infelizmente, a gente não tem como fazer o policiamento preventivo, uma viatura sempre presente nessas propriedades, em que pese a gente ter realizar algumas campanhas, temos a patrulha rural que semanalmente desloca para uma ou outra região, mas a gente sabe que isso é pouco, dada a extensão territorial que nós temos no município, dado o grande número de propriedades rurais que nós temos no município e, principalmente, o grande número de pessoas oriundas de outras regiões que hoje são trazidas para trabalhar nessas fazendas. Capitão, que outro tipo de crime aí? Crime de ordem, digamos aí, de crime de morte, crime de ordem sexual? Então, existe também, já registrado, alguns casos recentes de crimes de ordem sexual, né, a pedofilia ou padrasto abusando sexualmente de enteadas, ou até mesmo de outros parentes, e são pessoas que são oriundas de outras regiões. A gente percebe que a estrutura familiar dessas pessoas que vêm de outras regiões, elas são um pouco diferentes da natural, da usual na nossa região. São muitas pessoas que são apenas amaziadas, às vezes mulheres que têm 3 ou 4 filhos e um filho de cada pai. Então, isso gera um ambiente que, às vezes, propicia a ocorrência desse tipo de crime. A gente, é claro, não pode generalizar de um grande número de pessoas que vêm, talvez a participação em fatos dessa natureza seja na ordem de 1 ou 2%, mas são situações que nos preocupam. Então, o objetivo principal é realmente a prevenção, mostrar para a sociedade, mostrar para os fazendeiros, para os turmeiros, que aqui em Piauí as pessoas se preocupam em que a lei seja cumprida. O que nós queremos é que Piauí continue sendo uma cidade tranquila, uma cidade ordeira, que as pessoas convivam sempre realmente em harmonia. Pois é, isso é muito importante o que o capitão está dizendo. Isso não é nenhum olhar preconceituoso com pessoas que vêm de outras regiões, né, capitão?
e nem é também demonizar ou satanizar o sujeito de fora que vem trabalhar em Piuí. Não, todo mundo é muito bem-vindo em Piuí, mas que acontece por falta de vigilância que passa alguma coisa batida, né? E por isso a sociedade tem que participar também. E aí eu pergunto, quais são as medidas que foram sugeridas até agora? Olha, acho que a principal medida é nós sabermos quem está vindo para a nossa cidade. Então, a proposta inicial que foi apresentada é o fazendeiro, ao decidir por contratar pessoas de outras regiões, ao fazer contato com aquele conhecido como turmeiro, que peça a ele que traga os nomes dessas pessoas que são candidatas a virem. Já foi acertado com o sindicato, também com a Polícia Civil, e a Polícia Militar também está à disposição de posse dos dados dessas pessoas. Procure o sindicato vai encaminhar uma relação para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, vai ser verificado no sistema, com base nesses dados, a ficha dessa pessoa, se ela tem alguma passagem, se ela tem alguma pendência na justiça, porque nós já tivemos casos de pessoas que vieram para o nosso município, que se envolveram em ocorrências simples, e ao se verificar os dados, a pessoa tinha mandado de prisão em aberto da região da onde que ele veio. Então, o objetivo principal é esse. De posse dessas informações, sabendo quem é cada pessoa, o fazendeiro vai decidir se ele vai contratar ou não. Nós não queremos aqui discriminar ninguém, não é porque a pessoa, às vezes, já teve uma passagem, já teve um envolvimento em alguma ocorrência, que ele não tenha o direito de trabalhar. Muito pelo contrário. Acho que é até louvável e interessante que nós, a sociedade organizada, que temos essa preocupação, ofereça a essas pessoas condições de se ressocializarem e viverem uma vida normal. E uma das formas da pessoa ter uma vida normal é realmente trabalhando, né, conseguindo o sustento dele e da sua família. Então, de posse dessas informações, o fazendeiro, decidindo por contratar, ele vai saber quem está convivendo com ele no dia a dia, pessoa que vai estar frequentando a propriedade, sabendo dos bens que ele possui, da movimentação financeira que ele tem naquele local, e isso vai facilitar. Nós vamos pedir também aos fazendeiros que façam uma fotografia de todas as pessoas que são trazidas para suas fazendas, deixe lá no arquivo, no escritório da fazenda, porque se eventualmente acontecer algum fato na região, ou na própria fazenda, ou até mesmo aqui na cidade, se eventualmente a gente precisar de um reconhecimento, de alguma informação, de mostrar a fotografia de alguém para uma possível vítima, a gente tem esse arquivo, situação que hoje não ocorre. É muito comum as pessoas serem conhecidas nas fazendas, né, entre esses turmeiros, às vezes por apelido, sem um nome completo, sem um dado de identificação e até mesmo sem uma fotografia. Muito bem, então é isso aí. O primeiro interessado, evidentemente, é o proprietário, é quem contrata, não é, capitão? Que convive primeiramente com esse pessoal. E repetindo aqui, o capitão já falou, não há intenção de discriminar nem de demonizar ninguém, de satanizar ninguém, pelo simples fato dele ser uma pessoa de outra cidade. Pelo contrário, Piuí é uma cidade carim para todo mundo, mas a realidade exige atenção e que esteja todo mundo alerta. Tá certo, capitão? Muito obrigado pela sua entrevista. Nós é que agradecemos e o objetivo nosso aqui, até aproveitando, né, o apoio, a divulgação que vocês estão dando, é mostrar para a sociedade que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E que quando se fala em segurança pública, a prevenção é sempre o melhor remédio, é sempre mais eficaz. Porque mesmo com todo o empenho das polícias, das autoridades de Piuí, quando ocorre um crime, dependendo do crime, às vezes a repressão ela vai demorar um pouco mais, às vezes a gente não vai conseguir identificar um possível autor, sem contar, né, o prejuízo psicológico que se tem nas vítimas de determinados crimes. Então, quando tudo aquilo que for apresentado, que for colocado em termos de prevenção, é importante que as pessoas observem com carinho. São mudanças de comportamento simples, medidas preventivas simples, baratas, que são muito eficientes quando se fala em segurança pública. Piuí na TV. Oferecimento.